Minha nora disse: "Você não é mais da família." Meu filho concordou e eu fui embora. Quando ela disse: "Você não é mais da família", senti meu coração apertar. Mas não foi a frase dela que me quebrou. Foi o silêncio do meu filho. Ele estava ali, do lado dela, e não disse nada. Nem um "calma", nem um "não é assim". Nada. Apenas desviou o olhar para o chão, como se eu não estivesse mais ali. Como se 43 anos não existissem. Respirei fundo, endireitei as costas e falei baixinho: "Tudo bem?" Levantei, fui até o quarto de hóspedes onde eu dormia há 3 meses. Arrumei minha mala sem pressa, sem chorar, sem implorar. Eles acharam que era o fim, que eu estava derrotada, que finalmente tinham conseguido o que queriam. Mas o que eles não sabiam é que, naquele silêncio, eu tinha tomado a decisão mais importante da minha vida. E quando a porta se fechou atrás de mim, não era eu quem estava perdendo tudo. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante toda a minha vida fui mãe. Não só de profissão, mas de alma. Criei meu filho Lucas sozinha depois que meu marido faleceu, quando ele tinha apenas 7 anos. Foi um acidente de carro. De repente eu me vi viúva, com uma criança pequena e um mundo inteiro de contas para pagar. Não tive tempo para luto prolongado. Tive que trabalhar, acordava às 5 da manhã, deixava ele na casa da minha irmã, pegava 2 ônibus até o hospital onde eu trabalhava como auxiliar de enfermagem e voltava já de noite. Nos fins de semana, eu fazia faxinas em casas de família para complementar a renda. O Lucas sempre foi um menino bom, calmo, estudioso, carinhoso. Quando ele tinha uns 10 anos, me lembro que ele fez um desenho na escola. Era eu e ele, de mãos dadas, e escrito embaixo: "Minha mãe é minha heroína." Guardei aquele desenho até hoje. Está numa caixa junto com outras coisas que ele fez quando era pequeno. Nunca imaginei que um dia eu olharia para aquele desenho e sentiria uma dor tão grande no peito. Conforme ele foi crescendo, eu fui guardando cada centavo que sobrava. Abri uma poupança. Comecei a fazer uns bicos de costura em casa. Aprendi a consertar roupas, fazer bainhas, ajustar vestidos de festa. O dinheiro pingava devagar, mas eu era disciplinada. Todo mês, por menor que fosse o valor, eu depositava na poupança. Era para o futuro dele, para o caso de eu faltar, para ele ter um chão firme embaixo dos pés. Quando o Lucas completou 18 anos, consegui comprar um apartamento pequeno. 2 peças, cozinha americana, um banheirinho. Era num bairro simples, mas era nosso. Coloquei no nome dele. Pensei, se alguma coisa acontecer comigo, pelo menos ele tem onde morar. Nunca esperei gratidão eterna por isso. Nunca joguei na cara. Era meu dever de mãe. Mas também nunca imaginei que um dia aquilo viraria motivo para eu ser tratada como se não valesse nada. O Lucas se formou em administração. Eu estava tão orgulhosa. Fui na formatura dele com um vestido que eu mesma fiz, azul marinho, simples, mas bonito. Chorei quando chamaram o nome dele. Ele subiu no palco, pegou o diploma e, quando desceu, veio direto me abraçar. "Mãe, eu consegui, a gente conseguiu." Aquele "a gente" me fez sentir que tudo tinha valido a pena. Cada madrugada acordando cansada, cada faxina, cada conta apertada, tudo tinha valido a pena. Pouco tempo depois, ele começou a namorar a Bruna. Conheci ela num almoço de domingo. Ela era bonita, bem arrumada, falava baixo, sorria pouco. Eu tentei puxar conversa. Perguntei sobre a família dela, sobre o trabalho. Ela respondia, mas sempre de forma curta. Não era grossa, apenas distante, como se tivesse uma parede invisível entre nós. O Lucas parecia não perceber.
ou fingia não perceber. Ele estava apaixonado. E eu, como mãe, queria que ele fosse feliz. Então engoli qualquer desconforto e sorri. Disse que ela parecia uma moça boa, que eu torcia por eles. Eles namoraram 2 anos. Durante esse tempo, eu tentei me aproximar da Bruna. Mandava mensagem perguntando como ela estava, convidava para almoçar em casa, oferecia ajuda quando ela mencionava qualquer dificuldade, mas ela sempre mantinha aquela distância educada. Nunca foi rude, nunca me ignorou completamente, mas também nunca me deixou entrar de verdade. Eu me convencia de que era timidez, que com o tempo ela se soltaria, que eu só precisava ser paciente. Quando eles anunciaram o noivado, eu fiquei feliz, realmente feliz. Pensei, meu filho vai construir uma família, vai ser feliz, vai ter alguém do lado dele. Ajudei com o que pude nos preparativos do casamento. Paguei o buffet. Não era uma fortuna, mas para mim era muito. Usei parte da minha poupança. O Lucas ficou emocionado. A Bruna agradeceu, mas de novo daquele jeito distante, formal, como se estivesse cumprindo o protocolo. O casamento foi bonito, simples, mas bonito. Dancei com meu filho. Ele me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado por tudo, mãe. Eu te amo." Eu segurei as lágrimas e sorri. "Eu também te amo, filho. Seja feliz." E eu realmente quis isso, que ele fosse feliz, mesmo que, no fundo, uma parte de mim já sentisse que algo estava mudando, que aquele abraço tinha um gosto de despedida que eu não conseguia entender ainda. Nos primeiros meses depois do casamento, as coisas pareciam normais. O Lucas me ligava todo dia, passava em casa nos fins de semana. Eu continuava fazendo almoço para ele, lavava umas roupas que ele trazia, coisas de mãe, coisas que eu sempre fiz, mas aos poucos comecei a notar mudanças pequenas, sutis, do tipo que a gente quase ignora porque não quer acreditar que está acontecendo. Um dia liguei para o Lucas para combinar um almoço no domingo. Ele disse: "Mãe, vou ter que confirmar com a Bruna. A gente já tinha combinado outra coisa." Achei estranho. Antes, ele confirmava na hora e, se tivesse outro compromisso, desmarcava. Mas tudo bem. Ele estava casado agora. Tinha que combinar com a esposa. Era normal, ou pelo menos era o que eu tentava acreditar. Depois de uns dias, ele me ligou de volta. "Mãe, não vai dar domingo. A Bruna marcou de ir na família dela." Senti uma pontada, mas disse que não tinha problema, que a gente marcava outro dia. "Claro, mãe, semana que vem a gente vai aí." Mas semana que vem chegou e ele não apareceu. Mandei mensagem. Ele respondeu que tinham surgido umas coisas, que logo ele dava um jeito de ir. Comecei a perceber que, sempre que eu sugeria alguma coisa, a resposta do Lucas era: "Vou ver com a Bruna, ir ao cinema, tomar um café, visitar a tia dele que estava doente." Tudo dependia da aprovação dela. E a resposta, na maioria das vezes, era não. Sempre havia um motivo, um compromisso, um cansaço, uma dor de cabeça, algo que impedia. Teve uma vez que eu precisei ir ao médico fazer uns exames de rotina. Comentei com o Lucas que estava um pouco nervosa. Ele disse: "Quer que eu vá com você, mãe?" Meu coração se encheu. "Quero, filho." Mas no dia seguinte, ele mandou mensagem: "Mãe, desculpa. A Bruna precisa que eu fique em casa para receber um móvel novo. Não vai dar." Disse que não tinha problema, que eu ia sozinha mesmo. Mas doeu. Doeu porque não era sobre o médico. Era sobre sentir que eu estava deixando de ser prioridade. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Quando ele aparecia, era sempre rápido. 30 minutos, no máximo 1 hora. Ficava de pé, não sentava. Dizia que não podia ficar muito porque a Bruna estava esperando em casa. Eu oferecia café, bolo, ele recusava. "Não, mãe, já almocei, só passei para dar um oi." E ia embora. Eu ficava ali, olhando a porta fechar, com a mesa posta e a sensação de que estava perdendo o meu filho aos poucos. Um dia,
eu decidi ir até a casa deles. Levei um bolo de cenoura que o Lucas sempre gostou. Toquei a campainha. A Bruna abriu. Oi, Helena. Ela nunca me chamou de sogra, sempre pelo nome. No começo, achei que era modernidade. Depois, entendi que era distância. Oi, Bruna. Trouxe um bolo pro Lucas. Posso entrar? Ela hesitou. Só um segundo, mas hesitou. Claro, entra. A casa estava impecável, tudo no lugar, tudo combinando. Eu me senti deslocada ali, como se não pertencesse àquele espaço. Sentei no sofá. A Bruna ficou de pé. O Lucas não está. Foi resolver umas coisas. Coloquei o bolo na mesa de centro. Tudo bem, eu espero. Ela olhou para o relógio. Ele vai demorar, tem reunião ainda. O recado estava dado. Ela não queria que eu ficasse. Levantei. Então, deixa o bolo para ele. Quando ele chegar, fala que eu passei. Ela sorriu. Aquele sorriso educado, vazio. Claro, obrigada. Saí de lá com um aperto no peito. Não conseguia entender direito o que era. Não era raiva, não era tristeza. Era uma mistura de confusão e inadequação. Como se eu estivesse invadindo um espaço que já não era mais meu. Liguei pro Lucas mais tarde. Filho, passei aí hoje. Deixei um bolo para você. Ele respondeu meio sem jeito. É, mãe, a Bruna me contou. Obrigado. E mudou de assunto rapidamente. Não perguntou como eu estava. Não disse que queria me ver. Apenas agradeceu pelo bolo e desligou. Foi aí que eu comecei a perceber. Eu não estava sendo afastada por acaso. Havia uma mão conduzindo isso. E essa mão não era a do meu filho. O Lucas sempre foi de falar. Quando era pequeno, conversava comigo sobre tudo. Me contava os sonhos dele, os medos, as dúvidas. Quando virou adolescente, continuou assim. Eu era a primeira pessoa que ele procurava quando precisava desabafar. Mas depois que casou, ele foi ficando cada vez mais quieto. As conversas foram ficando rasas, superficiais, como se ele tivesse medo de dizer algo errado. Um dia, ele me ligou para avisar que ia trocar de emprego. Estava animado. Tinha conseguido uma vaga melhor, com salário maior. Eu fiquei feliz por ele. Que bom, filho. Você merece. Ele continuou falando empolgado sobre os planos, sobre como aquilo ia melhorar a vida dele. Mas, de repente, no meio da conversa, ouvi a voz da Bruna ao fundo. Lucas, desliga, vem aqui. A voz dele mudou na hora. Mãe, tenho que ir. A gente conversa depois. E desligou. Não houve depois. Ele não me ligou de volta. E quando eu perguntei sobre o emprego novo dias depois, ele foi breve. Ah, tá tudo certo. E pronto. Comecei a notar que, sempre que a Bruna estava por perto, o Lucas mudava. Ficava tenso, falava menos, desviava o olhar. Era como se ele tivesse sempre medo de desagradá-la. E o pior, quando ela falava, ele apenas concordava. Mesmo que discordasse, mesmo que antes pensasse diferente, ele simplesmente calava a própria voz para não criar conflito. Teve uma situação que me marcou muito. Eu tinha feito aniversário, 61 anos. O Lucas ligou de manhã para me dar os parabéns. Disse que ia passar lá mais tarde com um presente. Fiquei esperando o dia inteiro. Arrumei a casa, fiz um bolo, mas ele não apareceu. Às 8 da noite, mandei mensagem. Filho, ainda vem? Ele respondeu. Desculpa, mãe. Surgiu um imprevisto. Amanhã eu vou. No dia seguinte, nada. Passou uma semana. Quando finalmente ele apareceu, não trouxe presente. Não mencionou o aniversário. Quando eu comentei, ele ficou sem graça. É, mãe, foi corrido. Desculpa. Mas eu tinha visto naquela semana fotos dele e da Bruna num restaurante chique, no aniversário de uma amiga dela. Ele tinha tempo para estar lá, mas não para mim. Eu não disse nada, apenas abracei ele e disse que estava tudo bem, que o importante era que ele estava ali agora. Mas por dentro, algo começou a rachar. Não era sobre o presente, era sobre a escolha, sobre sentir que eu estava sendo deixada para depois, sempre para depois.
Outro dia, a Bruna postou uma foto nas redes sociais. Era ela e o Lucas abraçados com a legenda: "Nós dois contra o mundo". Muita gente comentou: "Casal lindo, que sorte vocês têm, família é tudo". Mas eu olhei aquela frase, "nós dois contra o mundo", e senti um arrepio, porque parecia que o mundo incluía até mim, como se a família fosse só eles dois, como se eu, que construía a base de tudo, não fizesse mais parte. Comecei a perceber que, nas poucas vezes que eu via o Lucas, ele evitava assuntos profundos. Quando eu perguntava como ele estava de verdade, ele respondia: "Bem, mãe, tudo normal". Mas o olhar dele dizia outra coisa, dizia cansaço. Dizia que havia coisas que ele não podia mais dividir comigo, porque do outro lado, em casa, alguém estava ouvindo, julgando, controlando. Teve um dia que eu arrisquei, perguntei: "Filho, você está feliz?" Ele hesitou. Por um segundo, vi uma sombra no rosto dele, mas logo ele consertou a expressão e sorriu. "Claro, mãe, por que não estaria?" Eu não insisti, mas aquele segundo de hesitação me disse tudo. Meu filho estava preso e ele nem sabia disso ainda. Eu nunca fui de ficar jogando na cara o que fazia pelos outros. Sempre acreditei que ajudar é sobre amor, não sobre dívida. Mas, ao longo da vida, eu ajudei meu filho de todas as formas que pude. E não foi pouco. Não era só o apartamento que estava no nome dele. Havia outras coisas, coisas que ele sabia, mas que com o tempo pareceu esquecer. Quando o Lucas começou a faculdade, eu paguei metade das mensalidades. Ele trabalhava meio período, mas não dava conta de tudo. Então, todo mês, eu depositava uma quantia na conta dele. Não era muito, mas era o que eu podia. Ele sempre agradecia, dizia que ia me devolver quando se formasse. Eu ria. "Não precisa, filho, só estuda e se forma". Ele se formou. Nunca mais tocamos no assunto. Depois, quando ele e a Bruna casaram, eles estavam endividados. Tinham feito um cartão de crédito juntos e gastado além da conta com a lua de mel, móveis, coisas para casa. O Lucas veio conversar comigo. Estava desesperado. Disse que a dívida estava crescendo, que os juros estavam comendo o salário dele. Perguntou se eu podia emprestar. Eu não tinha muito, mas peguei da poupança e dei para ele. 10.000 reais. Disse: "Quando você puder, você me devolve. Sem pressa. Faz 3 anos. Ele nunca devolveu. E eu nunca cobrei. Além disso, durante o primeiro ano de casado, ele passou por uma fase difícil no emprego. Ficou 3 meses desempregado. A Bruna trabalhava, mas o salário dela mal cobria as despesas do casal. Eu comecei a mandar dinheiro, todo mês, 500 reais, às vezes 700, quando eu conseguia fazer uns bicos extras. Ajudei com mercado, com conta de luz, com gasolina. Nunca reclamei, nunca pedi nada em troca. Era meu filho passando dificuldade. Eu ia ajudar sempre. Mas o que eles não sabiam, ou o que a Bruna não sabia, porque pro Lucas eu tinha comentado uma vez, mas ele devia ter esquecido, é que o apartamento onde eles moravam ainda estava no meu nome também. Quando eu comprei aquele imóvel pequenininho pro Lucas, anos depois, quando ele casou, eu vendi aquele e ajudei ele a dar entrada num maior. Coloquei metade do valor. O financiamento foi feito em nome dele e meu, eu como corresponsável. Isso significava que, legalmente, o apartamento era nosso, meu e dele, não só dele. Na época, o gerente do banco sugeriu isso. Disse que facilitaria a aprovação do crédito, já que o salário do Lucas sozinho não era suficiente. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Claro, pode colocar meu nome também. O Lucas ficou aliviado. A Bruna estava junto na reunião do banco. Ela fez cara feia, mas não disse nada. Acho que, pro pensamento dela, aquilo era temporário, que depois tiraria meu nome. Mas nunca tiraram, e eu continuei corresponsável. Continuei pagando inclusive algumas parcelas quando eles atrasavam.
Além do apartamento, havia a herança que ia vir. Meu pai tinha falecido há 10 anos e deixado uma casa no interior. Minha irmã e eu éramos as herdeiras, mas ela tinha cedido a parte dela para o meu filho. Disse que ele merecia, que eu tinha criado ele sozinha e que aquilo era o mínimo. A casa estava alugada. O dinheiro do aluguel ia direto para uma conta conjunta minha e do Lucas, R$ 1.200 por mês. Nem muito, nem pouco. Mas fazia diferença. Esse dinheiro ajudava ele com várias coisas. E ele sabia disso. Mas com o tempo, eu percebi que o Lucas foi tratando tudo isso como se fosse automático, como se fosse meu dever, como se eu não estivesse abrindo mão de nada. Eu nunca reclamei, mas comecei a notar que a Bruna falava sobre planos futuros, viagens, reformas, trocar de carro, como se esse dinheiro extra fosse sempre existir, como se eu fosse sempre estar ali, sustentando, sem voz, sem importância, apenas funcionando. Teve uma tarde que eu estava na casa deles, numa das raras vezes que fui convidada, e ouvi a Bruna conversando com uma amiga no telefone. Ela estava na cozinha, eu na sala. Não era para eu ouvir, mas ouvi. Ela dizia: "Ah, a gente está tranquilo, o apartamento é nosso, sem preocupação, e ainda tem aquela casa que aluga, dá uma graninha boa." A amiga devia ter perguntado de quem era a casa porque a Bruna respondeu, com um tom irritado: "Ah, está no nome da Helena, mas é do Lucas, né? Herança. É questão de tempo." Senti meu estômago revirar. Não por ganância, não por querer o dinheiro para mim, mas por perceber que ela já tinha decidido tudo. Já tinha apagado minha existência dos planos deles. Eu era só um nome num papel, uma formalidade, um obstáculo. E naquele momento, uma coisa muito clara atravessou minha mente. Eles estavam contando com a minha ausência. Estavam esperando eu sumir, esperando eu morrer, para ficarem com tudo. Consegui ligar para o SAMU. Fui para o hospital. Fiquei internada 2 dias fazendo exames. Liguei para o Lucas do hospital. Ele atendeu no 3º toque. "Oi, mãe." Eu tentei manter a voz firme, mas ela saiu trêmula. "Filho, estou no hospital. Tive um problema no coração. Estou bem agora, mas você pode vir?" Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: "Mãe, que susto! Você está bem mesmo?" Eu disse que sim, que estava estável, mas que queria vê-lo. "Claro, mãe. Eu vou aí." Senti um alívio imenso, mas esse alívio durou pouco. Ele não apareceu naquele dia, nem no outro. Mandei mensagem. Ele respondia: "Desculpa, mãe, está corrido aqui, mas amanhã eu vou." Amanhã chegou e passou. Quando eu recebi alta, voltei para casa sozinha, de Uber. Fiquei uma semana sem falar com ele, até que ele me ligou. "Mãe, desculpa não ter ido no hospital. Teve uns problemas aqui em casa. A Bruna não estava bem, mas como você está?" Eu disse que estava melhor, que tinha ido ao cardiologista, que estava tomando remédio. Ele disse que ficava feliz, que logo ia me visitar. Mas não foi, e a mágoa começou a criar raiz. Depois desse episódio, eu comecei a sentir que estava sendo tratada como peso, como alguém inconveniente. Toda vez que eu ligava, ele estava ocupado. Toda vez que eu sugeria um encontro, ele tinha outra coisa. A Bruna nunca perguntava como eu estava, nunca mandava mensagem, nunca demonstrou a menor preocupação. Para ela, eu era invisível. Um mês depois, eles me convidaram para jantar. Achei estranho, mas fiquei feliz. Pensei que talvez as coisas fossem melhorar. Cheguei na hora marcada. A Bruna abriu a porta. Estava séria. "Entra." O Lucas estava na sala. Me cumprimentou com um beijo rápido no rosto. Nenhum abraço. Sentamos à mesa. A comida estava boa, mas o clima estava pesado. Ninguém falava muito. Eu tentava puxar assunto, mas as respostas eram curtas. No meio do jantar, a Bruna começou a falar sobre uma viagem que eles estavam planejando. Europa. 3 semanas.
Eu perguntei tentando parecer interessada. Que legal! Quando vocês vão? Ela respondeu sem olhar para mim. Mês que vem, comentei. Mas vai ser caro, né? Ela olhou para o Lucas. Ele desviou o olhar. Foi ela quem respondeu. A gente vai dar um jeito. Eu sabia o que dar um jeito significava. Significava usar o dinheiro do aluguel daquela casa. Significava, provavelmente, atrasar a parcela do apartamento de novo. Significava eu cobrir. Como sempre. Respirei fundo e disse, com calma: vocês sabem que eu ajudo sempre que posso, mas talvez seja melhor esperar um pouco. Juntar um dinheiro para não ficar apertado. A Bruna soltou o garfo. O barulho ecoou. Helena, a gente não pediu opinião, a gente só estava comentando. O tom dela era gelado, cortante. Olhei para o Lucas, esperando que ele dissesse algo. Ele ficou olhando para o prato, apenas engolindo, silencioso. Eu senti uma onda de calor subir pelo corpo. Não era raiva, era humilhação. Tentei manter a compostura. Eu não quis ofender, só estava dando um conselho de mãe. A Bruna se levantou. A gente não precisa de conselho, a gente sabe o que faz com a nossa vida. Ela saiu da mesa e foi para a cozinha. O Lucas continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, sentada, sentindo meu coração acelerar de novo, mas não disse mais nada. Terminei de comer em silêncio. Agradeci pela comida. Fui embora. Na porta, o Lucas veio comigo. Mãe, desculpa, ela está estressada com o trabalho. Eu olhei para ele. Aquele homem que eu criei, que eu amei mais que tudo, e vi um estranho. Filho, ela me desrespeitou na frente de você, e você não disse nada. Ele suspirou. Mãe, não começa. Você sabe como é. Eu não quero briga. E foi nessa frase que eu entendi. Ele tinha escolhido o silêncio dela, a aprovação dela, a paz dela, mesmo que isso significasse me sacrificar. Fui para casa naquela noite com uma certeza: algo ia estourar, e ia estourar em breve. Só vem, por favor. E desligou. Eu me arrumei devagar. Não sei porquê, mas escolhi uma roupa bonita, uma blusa clara, uma calça social, como se estar bem vestida pudesse me proteger do que estava por vir. Peguei um Uber. Durante o trajeto, fiquei tentando imaginar o que seria. Talvez precisassem de dinheiro de novo. Talvez o Lucas estivesse doente. Talvez eles fossem se separar. Qualquer coisa, menos o que realmente aconteceu. Cheguei. Toquei a campainha. A Bruna abriu. O rosto dela estava duro, sério. Ela não disse oi. Apenas deu passagem. Entrei. O Lucas estava sentado no sofá, de braços cruzados, olhando para baixo. Eu me sentei na poltrona em frente. O silêncio era ensurdecedor. Esperei. Até que a Bruna se sentou ao lado do Lucas e começou a falar. Helena, a gente te chamou aqui porque precisa deixar as coisas claras. A voz dela era firme, direta. Ela estava preparada. Eu não. Nós estamos começando a nossa vida, construindo nosso futuro. E para isso precisamos de espaço. Espaço para crescer como casal, como família. E você está sempre presente, sempre opinando, sempre interferindo. Senti meu corpo tremer, mas não consegui falar. Ela continuou. A gente agradece tudo o que você já fez, mas agora a gente precisa de distância. A gente precisa viver a vida da gente sem sentir que tem alguém controlando. Cada palavra era uma facada. Eu não estava controlando, eu estava amando, estava cuidando, estava existindo como mãe. Mas para ela, isso era interferência. Olhei para o Lucas, ele continuava de cabeça baixa, olhando para as próprias mãos, não me olhava nos olhos. Eu sussurrei. Filho, você concorda com isso? Ele não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar tudo. A Bruna respirou fundo e soltou a frase que mudaria tudo. Helena, você não é mais da família, não da forma como você acha que é. Você é a mãe dele e vai sempre ser.
mas nós somos a família agora, nós dois. E a gente precisa que você entenda isso e respeite. O mundo parou. Eu olhei para ela, depois para o meu filho. Ele não levantou a cabeça, não me defendeu, não disse, espera, isso está errado. Não disse, mãe, não é assim. Ele apenas ficou ali, omisso, conivente, e naquele silêncio ele confirmou tudo o que ela tinha dito. Senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas não deixei cair. Não ia dar a ela a satisfação de me ver chorar. Respirei fundo, endireitei a coluna e olhei para Bruna com uma calma que nem eu sabia de onde veio. Tudo bem. 2 palavras, apenas isso. Ela piscou, surpresa. Talvez esperasse grito, talvez esperasse súplica, talvez esperasse que eu caísse aos prantos pedindo para continuar fazendo parte. Mas eu levantei. Olhei para o Lucas uma última vez. Ele estava com os olhos marejados, mas ainda não tinha coragem de me encarar. Virei as costas e caminhei até a porta, a mão na maçaneta, o peso no peito, mas a cabeça erguida. Abri, saí e fechei a porta atrás de mim, sem bater, sem gritar, apenas fechei. E naquele clique, algo em mim também se fechou. Fiquei ali, parada na sala, olhando para a foto dele na estante. O Lucas criança, sorrindo, segurando um sorvete. Pensei em quantas vezes eu deixei de comprar coisas para mim para poder comprar aquele sorvete. Quantas vezes escolhi ele, sempre ele. E agora, ele tinha escolhido contra mim. Sentei no sofá, respirei fundo e comecei a pensar, não com emoção, mas com lógica. Eu podia fazer 3 coisas: implorar, me vingar ou me retirar. Implorar não ia mudar nada. Ia apenas me diminuir mais ainda. Vingar não era minha natureza e não ia trazer paz, mas me retirar. Isso sim era poderoso, porque eles estavam esperando que eu lutasse, que eu me agarrasse, que eu me humilhasse. E se eu simplesmente aceitasse? Se eu simplesmente saísse de cena e deixasse eles lidarem com a própria vida? Levantei e fui até o quarto. Abri o armário, peguei uma mala e comecei a pensar em tudo que eu tinha deixado na casa deles ao longo dos anos. Roupas, livros, objetos, coisas que eu levava quando passava um fim de semana lá, nos tempos em que ainda era bem-vinda. Coisas que ficaram, porque eu achava que sempre haveria um depois, mas não havia. No dia seguinte, mandei uma mensagem para o Luca, curta, objetiva. Filho, vou passar aí quinta-feira para buscar minhas coisas. Pode deixar tudo separado, por favor. Não precisa estar em casa. Ele leu. Demorou 2 horas para responder. Mãe, a gente pode conversar? Eu respondi. Não há nada para conversar. Vocês deixaram claro o que querem. Eu estou respeitando. Ele não respondeu mais. Quinta-feira chegou. Fui até a casa deles. Toquei a campainha. A Bruna abriu. Tinha uma caixa na porta. Está tudo aí. Ela estava séria, mas havia algo diferente no olhar dela. Talvez desconforto, talvez culpa, talvez nada. Peguei a caixa. Obrigada. Ela ia fechar a porta, mas eu falei antes. Ah, Bruna, só para você saber. Semana que vem eu vou passar no banco. Vou tirar meu nome do financiamento do apartamento. Vocês vão precisar provar que conseguem pagar sozinhos. Vi o rosto dela mudar. Como assim? Mantive a voz calma. Eu sou corresponsável pelo financiamento, mas se eu não sou mais da família, não faz sentido eu continuar responsável. Tenho certeza de que vocês vão conseguir. Ela ficou sem palavras. Mas isso pode complicar. Eu sorri, um sorriso triste. Vocês queriam independência. Eu estou dando. E fui embora, sem olhar para trás. Durante o caminho de volta, segurei firme a caixa. Ela não era pesada, mas o peso não estava no material. Estava no que aquilo representava. O fim. Ou talvez o começo de outra coisa. Algo que eu ainda não entendia, mas que estava começando a se desenhar. Era como se, para o alívio dele, eu tinha aceitado o papel de ex-mãe sem resistência. E talvez fosse isso que ele queria: paz, silêncio,
ausência. Mas a Bruna... a Bruna estava inquieta. Eu via pelas redes sociais, sim, eu ainda olhava, mesmo que doesse, que ela postava frases. Família é quem está ao seu lado, não quem te cobra. A vida fica leve quando você corta o que te pesa. Indiretas, jogadas no ar como se fossem pensamentos profundos, mas eu sabia, eram para mim. Ou melhor, eram para convencer a ela mesma de que tinha feito a coisa certa. Eu, por outro lado, estava em silêncio. Não postei nada, não respondi nada, apenas vivi. Acordava, ia trabalhar, voltava, jantava, dormia, uma rotina comum. Mas por dentro, algo estava mudando. Não era tristeza, não era raiva, era clareza. Uma clareza fria, mas necessária. Fui ao banco na terça-feira seguinte. Marquei com o gerente. Expliquei a situação. Quero tirar meu nome do financiamento do apartamento. Meu filho e a esposa dele podem assumir sozinhos. Ele olhou nos papéis, franziu a testa. Dona Helena, isso vai exigir uma reanálise de crédito. O Lucas vai precisar comprovar renda suficiente para assumir o valor total sozinho. E se ele não conseguir, bem, pode complicar. Eu assenti. Eu entendo, mas é o que eu quero. O gerente me olhou com aquele jeito de quem sabe que há história por trás, mas não perguntou. Apenas preparou os documentos. A gente vai notificar ele. Ele vai ter 30 dias para regularizar. Assinei tudo. Saí do banco com uma sensação estranha. Não era alívio, não era vingança. Era responsabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo eu mesmo. 2 dias depois, o Lucas me ligou. Era meio-dia. Atendi. Oi, filho. A voz dele estava alterada. Mãe, você foi no banco? Tirou seu nome do apartamento? Confirmei. Fui. Tirei. Ele ficou em silêncio. Depois, explodiu. Não com raiva, mas com desespero. Mãe, você não pode fazer isso. O banco já ligou aqui. Eles vão reavaliar tudo. A gente pode perder o apartamento. Respirei fundo. Filho, vocês queriam independência. Eu estou dando. Vocês conseguem pagar. O salário de vocês dois juntos cobre. Só precisam comprovar. Ele gaguejou. Mas a gente tem outras contas, outras coisas. Não é tão simples assim. Eu sabia. Eles tinham dívidas, tinham parcelamento, tinham a viagem da Europa programada, tinham uma vida cara, que dependia de suplementos, e um desses suplementos era eu. Lucas, vocês disseram que eu não sou mais da família, e eu aceitei. Mas se eu não sou da família, não faz sentido eu continuar como corresponsável de uma dívida que não é minha. Você entende isso, né? Ele ficou mudo. Depois murmurou: Mãe, por favor. E aquele por favor tinha um gosto amargo. Não era pedido de filho, era pedido de necessidade. Ele não estava com saudade de mim, estava com medo das consequências. Desculpa, filho, mas a decisão está tomada. E desliguei. Fiquei ali, olhando para o telefone, a mão tremendo, o coração apertado, mas a mente clara. Eu não estava fazendo isso para machucá-lo, estava fazendo porque era o certo, porque eu precisava me preservar e porque, pela primeira vez, eu estava colocando limite. Eles tinham acesso a esse dinheiro porque a conta era conjunta, minha e do Lucas. Mas quem administrava? Quem conversava com o inquilino? Quem resolvia os problemas quando algo quebrava? Eu, sempre eu. Mas para eles, o dinheiro apenas aparecia, como mágica. 2 dias depois da ligação do Lucas, eu fui até o banco de novo, pedi para desfazer a conta conjunta. O gerente perguntou se eu tinha certeza. Tenho. Ele preparou tudo. O valor que está na conta vai ser dividido. Metade para você, metade para o Lucas. Eu concordei. Não queria tudo, apenas o que era meu. No dia seguinte, depositei o aluguel do mês na minha conta pessoal. Apenas na minha. Mandei um e-mail para o Lucas explicando: Filho, desfiz a conta conjunta. A partir de agora, o aluguel da casa vai para minha conta. Se você quiser discutir a divisão dessa herança, podemos resolver legalmente.
mas, por enquanto, estou administrando sozinha. Ele não respondeu o e-mail, mas a Bruna me ligou. E pela primeira vez, a voz dela não estava fria, estava desesperada. Helena, você não pode fazer isso. Esse dinheiro é do Lucas, é herança. Mantive a calma. Bruna, metade da herança é minha. A casa era do meu pai. Minha irmã cedeu a parte dela para o Lucas, sim, mas a minha parte continua minha. E se vocês quiserem resolver isso juridicamente, a gente resolve. Mas até lá, quem administra sou eu. Ela começou a gritar. Pela primeira vez, perdi a compostura. E vocês acharam que eu ia continuar sendo o banco de vocês depois de me botarem para fora? Vocês acharam que eu ia continuar sustentando enquanto vocês planejavam Europa? Enquanto vocês me tratavam como se eu não existisse? Bruna, vocês queriam cortar vínculos. Eu estou cortando. Completamente. Ela desligou na minha cara. Fiquei ali, com o telefone na mão, tremendo. Mas não de medo, de uma mistura de raiva, alívio e algo parecido com poder. Um poder que não era sobre controle, era sobre escolha. Pela primeira vez, eu estava escolhendo não ser usada. Naquela mesma semana, mudei também a senha da conta de energia e água daquela casa alugada, porque era eu quem pagava quando o inquilino atrasava. Era eu quem resolvia, e agora não mais. Avisei o inquilino por e-mail. Qualquer problema, falar diretamente com Lucas. Dei o telefone dele e me desvinculei. Eles estavam livres, como queriam, mas essa liberdade tinha um preço. E esse preço eles iam pagar sem o meu dinheiro cobrindo os buracos. Agora, eles estão dizendo que, se a gente não regularizar, vão executar a dívida. A gente pode perder o apartamento. Fiquei em silêncio, porque, pela primeira vez, não era mais meu problema. Não era mais minha responsabilidade consertar. Mas o coração ainda doía, porque era meu filho. E por mais que ele tivesse me machucado, eu ainda amava ele. O que você quer que eu faça, Lucas? Mãe, a gente precisa que você volte como corresponsável, só temporariamente, até a gente conseguir organizar as coisas. Algo dentro de mim gelou. Vocês me tiraram da família. Agora querem que eu volte para assinar um papel, para continuar sendo útil financeiramente, mas emocionalmente descartável? Ele começou a chorar, e aquele choro me despedaçou, mas eu não cedi. Lucas, vocês fizeram uma escolha. Eu aceitei essa escolha, mas aceitar não significa voltar atrás, significa seguir em frente. Ele soluçou. Mãe, por favor, a gente errou. Eu sei que a gente errou, mas eu não posso perder meu apartamento. Eu não posso perder tudo. Vocês não vão perder tudo. Vocês têm empregos, vocês têm saúde, vocês podem renegociar, vocês podem mudar de apartamento, vocês podem fazer escolhas. Mas essas escolhas agora são de vocês, não minhas. E desliguei. Chorei naquela noite. Chorei porque eu não queria que as coisas fossem assim. Eu não queria justiça se ela viesse com dor. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia voltar. Porque voltar seria me anular de novo. Seria aceitar migalhas de afeto em troca de suporte financeiro. E eu merecia mais. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. O Lucas tentou me ligar mais 3 vezes. Não atendi. Ele mandou mensagens, não respondi. Até que, numa terça-feira, ele apareceu na minha porta. Toquei a campainha. Olhei pelo olho mágico. Era ele, sozinho. Abri. Ele estava com os olhos inchados, roupa amassada, barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos. Mãe, eu preciso falar com você. Dei passagem. Ele entrou. Ficou de pé na sala. Eu sentei e esperei. Ele começou a falar. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui omisso. Eu sei que eu te machuquei. E eu não tenho desculpa. A Bruna, ela tem um jeito forte. Ela faz eu me sentir pequeno quando eu discordo. E eu tenho medo de perdê-la. Olhei para ele. E você não tinha medo de me perder?
Ele abaixou a cabeça. Eu achei que você sempre estaria aqui, que você sempre me perdoaria, que você era mãe e que mãe não abandona. Senti um aperto no peito. Filho, eu não te abandonei. Você me expulsou. Tem diferença. Ele caiu no sofá e desabou. Chorou. Chorou como não chorava desde criança. E eu fiquei ali entre a vontade de abraçar e a necessidade de manter distância, porque aquele choro não apagava o que foi dito, não apagava o silêncio dele quando eu mais precisei, não apagava a frase da Bruna, não apagava nada. Que você nunca aceitou nosso casamento. Respirei fundo. E você? O que você acha? Ele finalmente me olhou. Eu acho que você está certa em tudo, e isso dói mais do que qualquer coisa. Inclinei a cabeça. Por que dói, Lucas? Ele engoliu seco. Porque eu te perdi e a culpa é minha. Eu deixei ela decidir tudo. Eu deixei ela te afastar. Eu deixei ela falar aquelas coisas. E eu não te defendi. Eu não te protegi. Como você me protegeu a vida inteira. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixei cair. Filho, eu não preciso que você me proteja. Eu preciso que você me respeite, que você me enxergue, que você me trate como alguém que importa, não como alguém que existe só para servir quando conveniente. Ele assentiu. Eu sei, mãe, eu sei. E eu não sei como consertar isso. Levantei. Fui até a janela. Olhei para a rua. Você não conserta, Lu. Você reconstrói. E reconstruir demora. Exige mudança real. Não palavras. Ações. Ele se levantou também. Veio até mim. Ficou do meu lado. Eu quero reconstruir, mãe. Eu quero te ter de volta na minha vida. Mas eu não sei como fazer isso sem perder ela. Virei para ele. E se você tiver que escolher? Ele ficou pálido. Não respondeu. E aquele silêncio, de novo, disse tudo. Ele ainda não estava pronto. Ele ainda tinha medo. E eu não podia forçar. Eu não podia exigir. Mas também não podia voltar para uma situação onde eu era secundária. Lucas, eu não vou voltar como corresponsável do apartamento. Eu não vou voltar a bancar nada. Vocês precisam aprender a viver com o que têm. E se isso significa mudar de apartamento, vender o carro, cortar gastos, então é isso que vocês vão fazer, porque a vida de vocês não pode mais depender de mim. Ele começou a chorar de novo. Mas, mãe, como a gente vai fazer? Coloquei a mão no ombro dele. Do mesmo jeito que eu fiz quando seu pai morreu. Do mesmo jeito que milhões de pessoas fazem. Você acorda, trabalha, corta supérfluos, renegocia dívidas e sobrevive. Não é fácil, mas é possível. Ele me abraçou, um abraço desesperado, apertado, e eu deixei, porque ele era meu filho. E amor não morre, mas limites precisam existir. Ele saiu dali sem respostas, mas com clareza, e essa clareza doía nele, porque pela primeira vez ele estava entendendo o tamanho do que tinha perdido. Mas outra parte queria encarar, queria ouvir, queria entender. Tudo bem. Amanhã, 3 da tarde, numa cafeteria perto da minha casa. Eu mando o endereço. Ela concordou. Desliguei e fiquei pensando. O que ela queria? Pedir desculpas? Negociar? Ou apenas tentar me manipular de novo? No dia seguinte, cheguei na cafeteria 10 minutos antes. Sentei numa mesa de canto. Pedi um café. Esperei. Ela chegou pontualmente. Estava diferente, sem maquiagem pesada, roupa simples. Cabelo preso, como se tivesse tentado parecer menos imponente. Sentou na minha frente, pediu um chá. Ficamos em silêncio até as bebidas chegarem. Foi ela quem começou. Helena, eu não vim aqui para pedir desculpas, porque eu sei que desculpas não vão mudar o que foi feito. Mas eu vim para te explicar. Inclinei a cabeça. Explicar o quê? Ela respirou fundo. Eu cresci numa família onde dinheiro era poder. Minha mãe sempre dependeu do meu pai, e ele controlava tudo, e ela era invisível. Eu jurei que nunca seria como ela, que eu nunca seria dependente, que eu sempre teria controle sobre minha própria vida. Escutei, sem interromper. Ela continuou.
Quando eu casei com o Lucas, eu tinha medo. Medo de que você tivesse controle sobre ele, sobre nós. Medo de que você fosse como meu pai, controladora. E quanto mais você ajudava, mais eu sentia que estávamos devendo. E dívida. Dívida é controle. Então eu comecei a criar distância. Não porque eu te odiava, mas porque eu tinha medo de ser controlada. Coloquei a xícara na mesa. Bruna, eu nunca quis controlar vocês. Eu só queria ajudar e ser parte da vida do meu filho. Ela assentiu. Eu sei disso agora, mas na época eu não via assim. Eu via cada ajuda sua como uma corda amarrada em nós. E eu fui injusta. Eu sei que fui. Olhei nos olhos dela. E a frase, você não é mais da família? Isso foi medo também? Ela desviou o olhar. Isso foi crueldade. E eu me arrependo. Silêncio. Pesado. Denso. Até que eu perguntei. E o Lucas? Ele está com você porque quer? Ou porque você controla? Ela ficou pálida. Eu não controlo ele. Eu inclinei para frente. Bruna, você pode não ver, mas você faz exatamente o que você tinha medo que eu fizesse. Você controla através da aprovação, através do silêncio, através do medo de desagradar. E meu filho, ele está se perdendo nisso. Ela começou a chorar. Não um choro dramático, mas um choro de quem está quebrando por dentro. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser minha mãe, mas também não quero ser fraca. Estendi a mão e toquei a dela. Bruna, ser vulnerável não é ser fraca. Permitir que as pessoas te amem não é perder controle, é ganhar conexão. E conexão é o que sustenta a vida, não dinheiro, não poder, conexão. Ficamos ali, as duas, mulheres machucadas por medos diferentes. E eu percebi que a vilã da história não era tão vilã assim. Era apenas assustada, igual a mim, só que de jeitos opostos. E começaram a procurar um apartamento menor, mais barato, que cabia no orçamento deles, sem depender de mim. Eu acompanhei tudo de longe, através de mensagens esparsas do Lucas. Ele não pedia mais nada, apenas informava, como quem presta contas, mas sem cobranças, sem expectativas, apenas reconhecimento. E isso, de alguma forma, foi me curando, porque não era sobre eles voltarem a depender de mim, era sobre eles me respeitarem. E respeito não vem de necessidade, vem de reconhecimento. Num sábado de manhã, o Lucas me ligou. Mãe, a gente vendeu o apartamento, conseguimos quitar a dívida com o banco, sobraram 15 mil reais e eu queria te devolver os 10 mil que você me emprestou anos atrás. Senti um nó na garganta. Filho, você não precisa. Ele interrompeu. Preciso sim, porque não é sobre dinheiro. É sobre reconhecer que eu te devo. E não só dinheiro. Te devo respeito. Te devo presença. Te devo tantas coisas que dinheiro não paga. Mas esse, pelo menos, eu posso devolver. Marcamos de nos encontrar. Na minha casa. Ele disse que queria vir sozinho, que precisava. Concordei. Preparei um almoço. O prato que ele mais gostava quando era criança. Strogonoff. Arroz branco. Batata palha. Simples, mas feito com amor. Ele chegou ao meio-dia. Trazia um envelope. Colocou na mesa sem falar nada. Abraçou-me. Um abraço longo. Diferente dos abraços rápidos dos últimos anos. Um abraço de quem estava voltando, não para o mesmo lugar, mas para um lugar novo. Um lugar onde ele era mais consciente, mais presente, mais filho de novo. Almoçamos juntos, conversamos sobre tudo, sobre o passado, sobre os erros, sobre o futuro incerto. Ele me contou que estava fazendo terapia, que estava entendendo muitas coisas sobre si mesmo, sobre como ele tinha se perdido tentando agradar, sobre como ele tinha confundido amor com submissão. Mãe, eu não sei se a Bruna e eu vamos ficar juntos. A gente está tentando, mas está difícil, porque ela também está tentando mudar, e mudança dói.
para todo mundo. Assenti. Vocês vão encontrar o caminho de vocês, ou não. Mas o importante é que vocês sejam honestos, um com o outro e consigo mesmos. Ele pegou minha mão. Eu sinto muito, por tudo, por não ter te defendido, por não ter te valorizado, por ter deixado que você fosse tratada como se não importasse. Você sempre importou, mãe. Sempre. Eu só não soube mostrar. Eu sorri, com lágrimas nos olhos, mas sem amargura. Eu sei, filho, e eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. Significa seguir em frente sem o peso do rancor, mas com a memória do que foi, para não repetir. Ele assentiu. E naquele momento senti que algo tinha sido restaurado. Não tudo, mas o suficiente para recomeçar. Eu fui cruel e eu errei. E eu espero que um dia, se você quiser, a gente possa tentar de novo, como família. Eu respondi: Bruna, obrigada, mas família não é título, é construção, e construção leva tempo. Se você estiver disposta a construir, eu também estou. Ela curtiu a mensagem. E depois silêncio. Um silêncio respeitoso, não de afastamento, mas de reflexão. Teve um momento decisivo. Foi no aniversário do Lucas. Ele completava 35 anos. Ele me ligou. Mãe, eu e a Bruna vamos fazer um jantar pequeno em casa e eu queria muito que você viesse. Se você quiser, claro. Hesitei. Não por mágoa, mas por cautela. Tem certeza? Vai ser confortável para todo mundo. Ele riu. Um riso leve. Mãe, vai ser desconfortável pra caramba. Mas desconforto também faz parte de reconstruir. E eu quero você lá. Fui. Levei um bolo. Cheguei na casa nova deles, um apartamento menor, mais simples, mas aconchegante. A Bruna abriu a porta. E pela primeira vez ela sorriu. Um sorriso genuíno. Oi, Helena, entra, por favor. Entrei. Havia uma mesa posta, 3 lugares. Eu, o Lucas e ela. Sentamos, jantamos, conversamos. Não foi perfeito. Houve momentos de silêncio estranho. Houve momentos de tensão, mas também houve momentos de risada, de leveza, de humanidade. No final da noite, a Bruna se levantou e pegou um embrulho. Entregou para mim. Isso é para você. Abri. Era uma foto, emoldurada. Eu e o Lucas, quando ele era criança. A foto que ele tinha desenhado. Minha mãe é minha heroína. Embaixo da foto, ela tinha escrito à mão. Ela continua sendo, e eu reconheço isso. Chorei. Não de tristeza, mas de algo parecido com redenção. Abracei ela. Ela me abraçou de volta. E naquele abraço, algo se curou. Não tudo, mas o suficiente. Não pior, apenas diferente. Eu aprendi que amor não é sobre sacrifício eterno. É sobre equilíbrio, sobre dar e receber, sobre ser vista, sobre importar. O Lucas e a Bruna continuam juntos. Estão tentando. Alguns dias são bons, outros difíceis, mas eles estão tentando de verdade. E eu não sou mais a muleta emocional ou financeira deles. Sou a mãe, a sogra, a avó. Porque sim, há 3 meses nasceu a pequena Sofia. E quando ela nasceu, a Bruna me ligou do hospital. Helena, você quer conhecer sua neta? Fui. Segurei aquela criança pequenininha nos braços e senti uma conexão que eu achei que tinha perdido para sempre. Sofia é a segunda chance, não de refazer erros, mas de começar algo novo, com limites, com respeito, com amor consciente. Eu ainda trabalho, ainda costuro, ainda guardo meu dinheiro, mas agora esse dinheiro é meu, pro meu futuro, pro meu conforto, pro meu lazer. Viajei mês passado, fui pra praia, sozinha. Fiquei numa pousada simples, caminhei na areia, li livros, dormi cedo, acordei sem alarme. E pela primeira vez em décadas, eu me senti leve. O apartamento que o Lucas e a Bruna venderam, eles moram num menor agora, mais simples, mas é deles, completamente deles, sem meu nome, sem minha responsabilidade. E isso, curiosamente, melhorou a relação deles, porque eles aprenderam a contar um com o outro, não comigo. A casa no interior continua alugada.
O dinheiro continua vindo, mas agora eu uso parte para mim, parte eu guardo e parte, apenas uma pequena parte, eu dou de presente para Sofia. Não como obrigação, mas como escolha, porque ela é minha neta e eu posso escolher amá-la, sem ser usada, sem ser diminuída. Teve um dia, há alguns meses, que eu estava na casa do Lucas. Era domingo, almoço em família, Sofia estava no meu colo, a Bruna estava na cozinha, o Lucas sentado ao meu lado. Ele olhou para mim e disse: "Mãe, obrigado." Eu perguntei: "Por quê?" Ele sorriu. "Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia." Eu segurei a mão dele. "Filho, eu nunca vou desistir de você, mas também nunca vou abrir mão de mim mesma. E é assim que tem que ser. A gente se ama, mas com limites, com dignidade, com respeito dos dois lados." Ele assentiu. "Eu entendo agora, e eu te agradeço por ter me ensinado isso, do jeito mais difícil, mas do jeito que eu precisava aprender. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher que passou pela dor, que foi rejeitada, que foi humilhada, mas que não se curvou, que não implorou, que não se anulou. Eu vejo uma mulher que escolheu a si mesma e que, ao fazer isso, ensinou aos outros o que ela vale." A frase "você não é mais da família" poderia ter me destruído, mas, ao invés disso, me libertou, porque me forçou a entender que família não é sobre sangue, não é sobre obrigação, é sobre escolha, é sobre respeito, é sobre presença consciente. E se eu não sou tratada como família, então eu posso escolher me afastar, não com raiva, mas com dignidade. E no final, essa dignidade me trouxe de volta para o lugar onde eu sempre deveria ter estado, ao lado do meu filho. Não embaixo, não acima, ao lado, como igual, como alguém que importa, como alguém que vale. E isso, para mim, é vitória. E você? O que faria se essa história tivesse acontecido com você? Já ouviu ou viveu algo parecido? Me conta nos comentários.